Boa tarde, homens de Deus. Pô, gente, olha só. Deixa eu pedir um favor para vocês, que o meu chefe está me olhando hoje, é a minha primeira conferência de homens. Então eu preciso do incentivo, cara. É a mesma coisa que fazer uma estreia, sabe? Aquele primeiro jogo da seleção brasileira, que você precisa de força, né? Toda a família liga, vamos e tal. Pô, hoje é o meu primeiro dia aqui. Boa tarde, homens de Deus. Ah, agora sim, gente. Olha, já me deram força. Meu chefe está de olho, anotando ali, pastor Jay. Eu tenho que ir bem hoje para ser convocado novamente. Mas, gente, realmente para mim está sendo um prazer muito grande poder falar da palavra de Deus, por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Eu só tenho a agradecer, de verdade. Fiquei muito tempo sem conhecer o caminho. E hoje eu agradeço a Deus pelo aquele encontro naquele dia pontual na minha vida, que fez eu pensar completamente diferente. A minha caminhada, a maneira de ser como homem, como pai, como amigo. E eu sabia que eu precisava daquele momento. E o pastor Jay me deu uma missão hoje muito difícil, porque eu vou falar de um assunto para todos vocês que a gente vê na sociedade, que a sociedade hoje, principalmente muitos homens, não dão importância a uma instituição que para Deus é a mais importante, que é o casamento. E eu fiquei pensando, porque poucas vezes eu falei sobre esse assunto, eu tenho um testemunho de vida muito forte, mas quando você tem que falar de algo complexo que está na sociedade hoje, fica mais difícil de você entrar em um assunto, principalmente falando para homens. Porque quem não é de berço da igreja, aqueles que começaram a sua vida no mundo, nós somos ensinados de uma forma diferente como pensar em uma relação. Eu cresci ouvindo as pessoas na minha volta dizendo: o homem é aquele que tem várias mulheres. O homem é aquele que pega várias mulheres, se eu posso usar essa palavra. E a gente vive numa sociedade que nos impulsa, que nos leva a crer isso. Você só é homem se você conhece várias mulheres. E eu cresci a minha vida assim. Mas tem um momento, e aí eu vou dizer para aqueles que não chegaram a esse encontro, que isso tudo acaba. Mas existem alguns pontos que a gente precisa entender. Acaba, mas como a gente segue a nossa caminhada entendendo aquilo que Deus quer na nossa vida, no nosso casamento? E eu gostaria de começar aqui hoje, se você puder colocar aqui, por favor, Efésios 5:25, para nós começarmos com essa reflexão. E gostaria até que, se vocês puderem me ajudar na leitura, porque é muito importante nós olharmos com atenção esse versículo, que ele fala: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu devo ter lido umas 200 vezes esse versículo, mas eu tive a compreensão dele há poucos anos. E você vai dizer: mas como assim? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia só para mostrar para as pessoas que nós somos crentes. Muitas vezes a gente lê a Bíblia simplesmente para cumprir aqueles minutos de devocional e dizer: Senhor, viu, eu fiz o meu devocional hoje. Porque nós queremos algo em troca de Deus. Mas quando eu comecei a ler esse versículo, que fala: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, eu comecei a pensar, dizendo: opa, a minha responsabilidade ela é muito mais séria do que eu pensava. Não é simplesmente eu ser pai, eu trazer a comida, o dinheiro para dentro de casa, porque é assim que nós crescemos, né?
É assim que nos impõe a sociedade. Mas tem algo a mais que eu tenho que ser dentro da minha casa. E nós temos que entender que se Cristo entregou a vida dele por estarmos aqui hoje, seria normal você, homem, pensar que você tem que entregar a sua vida pela sua esposa? Eu nunca imaginei que eu pudesse estar falando disso aqui, com o entendimento que eu tenho hoje, porque a minha vida não foi essa. Eu escutava muitas vezes pessoas dizendo, amigos que falavam, eu entrego a minha vida pelo meu filho, eu me atiro na frente de um caminhão pelo meu filho. Mas eu nunca vi alguém falar que faria isso pela sua esposa. E aí quando nós começamos a pensar isso, nós começamos a ver a falta de entendimento daquilo que está escrito na Bíblia. Isso é grave nos dias de hoje. Por isso que o diabo está entrando nas famílias. Por isso que o inimigo está conseguindo destruir lares. Porque nós, homens, não estamos posicionados na palavra. Nós precisamos ter um entendimento verdadeiro da palavra para poder praticar no nosso dia a dia. E eu estou falando para vocês não como um cara perfeito, um cara que entendia. Como eu disse antes, eu levei tempo para entender isso. Mas eu tive que entender para poder fazer o papel de sacerdote da minha casa. Deus estabelece o mais alto padrão de amor para o marido, para amar a sua esposa. Por isso é necessário entrega e renúncia. Isso significa perder para a esposa. Difícil, né? A gente perde sempre, vamos falar a verdade. Ser envergonhado para que ela seja honrada. Morrer para que ela viva. É forte, mas isso é verdadeiro. E se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos caminhar com Deus, nós vamos falar que nós somos crentes, mas na verdade nós não estamos cumprindo o nosso papel e a nossa responsabilidade que nós temos aqui. Esse amor está atrelado a servir, instruir, proteger e santificar. Olha o nosso papel como marido. E muitas vezes nós somos irresponsáveis, eu não sei vocês, mas eu já fui, de dizer o seguinte, a minha esposa, ela ora pelas minhas filhas. Minha esposa está orando pela minha casa, eu não preciso orar. A minha esposa, ela está de joelho, orando por mim, eu estou tranquilo. Mas você sabe que esse é o seu papel de sacerdote? De orar pela sua esposa, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo futuro esposo da sua filha, pela futura mulher do seu filho. Esse é o nosso papel. E muitas vezes nós deixamos, e não é por maldade, é porque a correria às vezes da vida é muito grande. Aqui em Orlando você leva no mínimo 30 minutos para chegar em um lugar. Você fica 2, 3 horas dentro do carro. E isso às vezes serve de desculpa para dizer, não vou ter o meu momento com Deus. Homens, hoje é um dia muito importante que nós temos aqui. E eu agradeço a vida do pastor Jay, porque ele foi tocado para colocar esse ministério em pé. Porque muitas vezes a gente acha que nós não precisamos de nada, porque nós somos homens e nós sabemos de tudo, nós somos fortes, até o momento que Deus nos para. E aí nós procuramos ajuda. E o mundo está cheio. Nós estamos vendo para onde esse mundo está caminhando e nós não estamos fazendo muito por isso, para mudar esse tipo de situação. Eu tive uma restauração no meu casamento há 10, 15 anos atrás. Eu achava que eu entendia a forma de ser o marido, de ser o homem da casa, de ser o pai.
E eu nunca me senti uma pessoa ruim, não é nada disso. Mas eu estava errando nas minhas atitudes como marido, como pai e como amigo, por falta de entendimento da palavra. E achando que eu era o boss. Não estava valorizando aquela pessoa que estava do meu lado. E Deus entrou na nossa casa, na nossa vida, de uma forma que eu nunca imaginava. Se vocês me perguntassem se eu imaginasse que pudesse estar aqui hoje falando de Deus, eu dizia, gente, seria impossível isso. Mas eu entendi que Deus, Ele não nos dá um fardo que não podemos carregar. E eu entendi isso como missão de vida. Não era simplesmente jogar futebol, não era simplesmente sair pelo mundo, mas ter a responsabilidade de levar a sua palavra e naquilo que Ele me fortaleceu a minha família, restaurando o nosso casamento. E quando eu olho lá para trás e vejo a falta de entendimento que eu tinha, eu falo, eu não posso deixar de compartilhar as experiências que eu tive na minha vida. Para que as pessoas entendam, porque acredito que todos, praticamente a maioria, me conheceu pela televisão, mas não sabe e não sabia dos meus desafios. E nós temos. E aquele cara da televisão, ele acaba sendo admirado porque ele defende um país, um clube. Mas aos olhos de Deus, eu acredito que Deus me olhava e dizia assim, eu tenho pena desse menino. Eu quero que ele me encontre rapidamente. Porque a minha vida, ela era uma vida de sucesso, mas não leva para lugar nenhum isso tudo. Por isso eu digo a vocês hoje, e a minha mensagem, ela se resume, que se não mergulharmos na palavra, se não olharmos a palavra de uma forma diferente, não simplesmente para passar um tempo com Deus, como falou o pastor Jay aqui anteriormente, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ler a palavra apenas para tentar agradar a Deus. Deus não quer isso de nós. Deus quer homens verdadeiros, homens que se posicionam, homens que entendem do valor da sua esposa, que entendem como tratar a sua relação com filhos. Porque o diabo, ele está entrando nas famílias. E nós não podemos permitir isso. Nós temos essa responsabilidade de expulsá-lo da nossa casa. Só que para mergulhar, a gente precisa de duas coisas. Uma, para dizer mais a verdade, sabedoria. Porque muitos podem ter conhecimento, e eu acredito que vocês aqui, todo mundo, né, que está aqui, leu um pouco da Bíblia, e pode se achar já sábio. Mas eu vou fazer para vocês uma pergunta, e é até no caso uma brincadeira. Quantos sabem que o tomate é um fruto? Levanta a mão, por favor. Tem muita gente que não sabe que o tomate é um fruto. Eu fiquei a minha vida toda não. Eu fui aprender isso alguns anos atrás, que o tomate é um fruto, gente. Ele não é um legume nem uma verdura. E por que eu estou falando isso para vocês? Alguém já botou tomate na salada de fruta? Não, né? Isso é ser sábio. Você sabe que o tomate é um fruto, mas você não bota ele na salada de fruta. Agora, você tem conhecimento que ele é um fruto. Mas se você não for sábio, você coloca o tomate na salada de fruta. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Não adianta a gente ler diariamente a palavra, se não pedir a Deus para que Ele seja mais claro naquilo que Ele quer da gente. Não adianta nós estarmos de joelho apenas para passar um tempo e dizer, olha, eu já fiz o meu papel hoje, tá, Senhor? Agora eu quero aquele carro novo que o Senhor me prometeu e eu não tive ainda. A mensagem aqui que eu queria passar para vocês é que
ter conhecimento não é ser sábio. E que se não valorizarmos hoje a nossa casa, não valorizarmos aquilo, os ensinamentos de Deus, e não colocarmos isso dentro da nossa casa, em valorizar a nossa esposa, em valorizar aquela pessoa que está com você a todo momento, não renunciar às coisas do mundo, os convites de amigos. Eu tive que fazer isso. E olha que a minha vida ela era repleta de tentação, de convites, de portas abertas. E você tem que renunciar a isso para seguir na caminhada com Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje essa mensagem. Para que da próxima vez que dobrarmos os nossos joelhos, que estarmos diante da Bíblia, nós levamos essa reflexão para entender que vamos pedir a Deus mais sabedoria para estar dentro de casa, para conduzir a nossa família e não ser crente, que é uma frase que eu gosto muito do Vitor, mas ser um sacerdote, que esse é o entendimento que nós temos que ter perante a Deus. Porque Ele não quer um homem frio, morno, dentro da sua casa. Ele quer um homem posicionado, que dá vida pela sua esposa, que dá vida pelos seus filhos, que entende do seu papel, porque nós vamos prestar conta com Ele. Eu gostaria que essa reflexão entrasse e peço a Deus que toque o coração de vocês. Eu não sei a sua situação hoje, eu não sei o que você está passando na sua casa, mas eu tenho certeza que se você abrir seu coração para Deus no momento que você estiver refletindo sobre a palavra, Ele vai falar com você, como Ele falou comigo. Por isso eu gostaria, pastor Diego, de agradecer mais uma vez por poder estar aqui falando de Deus. Quem sabe numa próxima volta contar o meu testemunho completo daquilo que Deus fez na minha vida, mas dizer a vocês que o casamento é a instituição mais importante para Deus. E por isso temos que ter a responsabilidade de saber conduzi-lo da melhor maneira possível. Porque o diabo ele está rondando a sua casa, a minha casa, e se não blindarmos a nossa casa, teremos problema. E é isso que o diabo quer nos dias de hoje. Mas ele não vai entrar na casa de ninguém aqui, né? Obrigado.